Bom dia. Bom dia, tudo bem, bom Segurado? Dia. Tudo bem? Segurado, logo de início eu queria te perguntar o seguinte. Ontem o Fortaleza anunciou o atacante, né, que o Edson Cariús, que estava na equipe do Ferroviário, e foi um jogador que o presidente já disse que houve interesse do Ceará pelo jogador. E é um questionamento de muitos torcedores. O Ceará fez uma nova tentativa, o Ceará achou que não precisava do atacante, o Ceará se desinteressou por ele. O que você pode falar sobre isso, já que o interesse do Ceará parece ter sido antes? O Ceará teve interesse pelo jogador antes mesmo desse momento em que o jogador está indo para Fortaleza. Exatamente. Nós tivemos realmente um interesse no atleta. Inclusive, ano passado também, nós conversamos e não deu certo. No início desse ano, conversamos também, ele preferiu continuar com no Ferroviário, juntamente com o seu empresário. E tivemos algumas conversas ali no início do Campeonato Brasileiro também. E ele se mostrou, né, com vontade de ter o projeto dele no Ferroviário, não mostrou naquele momento ali com seus empresários, tomou essa decisão. E aí, né, um clube como o Ceará vai atrás de um atleta 2 vezes e ele não mostrou esse interesse, então nós também, com o passar do tempo, também deixamos ele como uma opção, mesmo pelo fato de que a gente trouxe o Cardoso, né, o Felipe Cardoso, e graças a Deus está dando muito certo. O Segurado, o Robson costuma dizer que a imprensa e a torcida é muito sedenta por contratação, né? Que por eles todo dia tinha contratação. Mas aí é aquela situação, restam um pouco mais de 20 dias para serem encerradas as inscrições. Eu te pergunto, alguém ainda está no radar do Ceará? O Ceará ainda busca preencher mais alguma lacuna até as inscrições serem encerradas? Sim, dia 30 agora a gente tinha que registrar os 45, agora a gente pode fazer as trocas. Então, nós temos condições de trazer mais alguns. Lógico, estamos sempre de olho no mercado, mas dentro de um contexto de posições pontuais, né? A não ser que apareça alguma coisa muito interessante mesmo, não sendo em posições que a gente tem a carência, e que a gente possa estar trazendo. Mas estamos atentos ao mercado, conversando, observando todas as séries C, B e A, e realmente está difícil, mas não estamos, nós só vamos fechar elenco mesmo quando realmente a janela de contratação puder estar fechada, que é dia 27. Ô, Segurado, bom dia. Bom dia. Como é que tem sido a relação... a sua relação, né, executivo de futebol, com o Wenderson Moreira, vocês que se conheciam bastante, né, trabalharam juntos no Goiás, e nessa nova fase no Ceará, muito diferente, e como é que funciona o teu trabalho na retaguarda do trabalho dele também? Sim. O Wenderson, nós trabalhamos, né, no Goiás durante 3 anos, nós tivemos um trabalho extremamente exitoso, campeão brasileiro, 6º lugar no Campeonato Brasileiro de 2013, da primeira divisão. Ficamos na 4ª da Copa do Brasil. Foi um trabalho muito harmonioso. E vem sendo. Aqui no Ceará, não diferente disso. Inclusive, uma questão que me coloca bem, o Wenderson mais maduro, né? Quando a gente trabalhou bastante explosivo, hoje ele bem mais comedido, muito melhor, né, em nível melhor é uma forma de dizer, mais experiente, né? Adquiriu mais conhecimento ainda. Então, vai ser sempre um prazer estar trabalhando com o Wenderson. É um treinador que eu admiro muito o trabalho dele. Então, ele está num nível de maturidade muito, muito bom, tanto no pensamento de jogo, quanto na relação com jogadores, com comissão. Então, o Enzo está passando agora, talvez, no meu entendimento, e eu conversando muito com ele, ele me disse, talvez o melhor momento dele em nível de maturação. É um trabalho um pouco mais, vamos dizer, se o Enzo precisa de um pouco mais de tempo para implementar a filosofia de jogo dele, que eu acho que já está bem nítido. Tanto é que a gente vê em alguns resultados não positivos, mas, mesmo assim, o time tendo uma organização tática muito interessante, né? Fugindo à regra um pouco do jogo
de domingo agora. De sábado, né? Sábado. Ô, Segurado, bom dia. Aquele ditado antigo que o centroavante, o atacante, vive de gols, né? E o técnico de vitórias. E o Ceará está 3 jogos sem vencer. Você tem conversado isso com o Enderson Moreira? O que é que está acontecendo? O que aconteceu? Já que o time vem jogando bem, mas não consegue as vitórias. Está tudo tranquilo entre Enderson Moreira e você e o presidente? Tudo tranquilo? Segue o barco tranquilamente? Não, tudo tranquilo. Meu Deus. A gente tem muita confiança no trabalho do Enderson, né? A gente vê o trabalho do Enderson. Os atletas acreditam no trabalho do Enderson. Então, a questão do resultado, ela vai... Os clubes vão passar por isso, né? Nós passamos por isso aqui. Nós ficamos, em determinado momento, aí, nós ficamos 3 jogos sem vencer, nós também ficamos... Por quê? Porque é um campeonato difícil. Pô, nós pegamos um São Paulo e só não ganhamos do São Paulo em São Paulo porque vocês viram o que aconteceu. Nós tivemos plenas condições, não de empatar, mas de ganhar aquele jogo. Não é verdade? Nós tivemos o jogo contra o Flamengo, que quem jogar com o Flamengo vai sofrer. Não é o Ceará, mas nós jogamos e tivemos mais oportunidade de gol do que, por exemplo, o Palmeiras teve agora. Agora, concordo, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, nós tivemos uma dificuldade individual, né? Nós tivemos problemas individuais, talvez pelas alterações, talvez pelo campo, porque é um campo diferente, sim, não adianta pensar que é igual. Tanto é que o Atlético Paranaense perdeu um jogo, né, na Arena da Baixada. Então, não é assim, vai chegar lá e ganhar, vai ser bem difícil, assim como eles têm dificuldade fora. Então, é um trabalho que eu qualifico como muito, muito bom, muito bom. A gente não pode avaliar somente pelo resultado em si, às vezes, de campo. A gente tem que ver o trabalho como um todo. Isso cabe a nós. Assim como a torcida cobra, a imprensa cobra a contratação, a gente avalia internamente as condições de fazermos. Então, essa avaliação que nós temos hoje do trabalho do Enderson é extremamente positiva. O Segurado, muito se fala agora, nesse momento, né, de reforço de contratações. O Ceará também tem feito alguma análise, avaliações com relação a jogadores que não estão sendo tão utilizados durante essa competição, Segurado? No caso, assim, de disponibilizar alguns jogadores para o mercado também, para o Série B, Série C. O Ceará também tem pensado isso, porque a gente vê que o Ceará tem um elenco grande, né? Tem jogadores que não estão sendo tão utilizados. O Ceará pensou nisso também? Sim. O nosso elenco não é grande, nosso elenco está dentro de um contexto, né? Nós temos 30 jogadores e de linha, então é um elenco, contando com goleiro, então é um elenco enxuto, né? Agora, obviamente que quando você trabalha num campeonato tão complicado como é esse, você tem que ter um elenco forte, né? Por exemplo, nesse jogo agora nós ficamos sem o Luiz Otávio, né? Temos o Thiago e temos o Brock como um zagueiro que a gente não tem um mínimo receio de colocar para jogar. Agora, tem alguns jogadores que estão sendo menos utilizados, que a gente está usando na Fares Lopes, como é o Romário, como é o próprio Brock, o Charles, entende? E, obviamente, sempre nos procuram, alguns clubes nos procuram pela qualidade dos nossos jogadores, mas a gente, para disponibilizar, a gente tem que pensar muito, porque a gente precisa de elenco para que a gente possa ter continuidade, fazer um campeonato mais forte. Segurado, bom dia. Você deve ter conversado com o técnico Enderson Moreira. Quais posições no Ceará vocês acham que seria melhor para ter um reforço durante o restante do campeonato? Olha, a gente conversa muito, é um elenco qualificado, né? Então, a gente percebe ainda que não é nem carência. O que a gente está aguardando, e nós estamos fazendo um trabalho muito forte para que ele possa, que a solução nossa está aqui dentro mesmo. Muitas vezes a gente pensa, tem que trazer, mas nós temos aí um Leandro que está fazendo um trabalho físico também agora, depois dessa lesão que ele teve. O Wesley está voltando, o próprio Bachola está tendo já cada vez mais uma condição, e daqui um pouquinho, na hora que entrar, também vai ter uma oportunidade e vai ter que buscar. Então, nós temos um elenco forte, nós temos um elenco maduro. Obviamente que, se aparecer algum jogador de beirada interessante, a gente pode pensar nessa possibilidade, algum centroavante, ou seja, buscando fortalecer o grupo, a gente vai estar
disposto a isso. Mas a gente tem muita confiança nesse nosso elenco. E sobre a base, que pode ser uma alternativa Sim, de solução. O Ceará, assim como Fortaleza, é um dos clubes da Série A que utiliza menos a base. Vocês têm alguma noção de algum jogador que pode ser levado para o time principal e ser aproveitado no campeonato? Temos, o Rick já está sendo aproveitado, né? O Rick já começou jogos como titular. Nós estamos montando vamos chamar de aspirante agora, justamente pensando nessa utilização. Aí, isso é safra, né? A safra do ano passado, nós tínhamos Cabral, né? Arthur Cabral, nós tínhamos Felipe Jonathan, que eram jogadores da base. Então, tem ano que você vai ter mais, tem ano que você vai ter menos. Esse ano nós estamos tendo o Rick, mas ano que vem nós já temos a possibilidade de termos mais atletas ainda inseridos nesse contexto. Então, o trabalho com a base vem se fortalecendo cada vez mais. Nós tivemos um ano de 2019 muito bom na base, ganhou tudo, mas não é só ganhar. O ganhar é o reflexo daquilo que está sendo feito. Então, como está sendo muito bem feito, nós conseguimos esses títulos. Mas o mais importante é a formação de jogadores que está vindo aí, uma geração, o nosso 17, é uma geração muito boa. Então, o trabalho está sendo gradativo e daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai ter cada vez mais jogadores da base do nosso elenco. Nesse time aspirante ou de transição que vocês montaram, tem alguns jogadores mais experientes, né? Acima daquela idade dos sub-20, que é de 20 anos. Vocês, obviamente, trouxeram para observar, né? Sim. Vão pagar salário ao jogador simplesmente por causa de uma taça, Fares Lopes. Até porque o Ceará não precisa da Copa do Brasil. Sim. Já nessa segunda partida, eu percebi que o Gaúcho fez gol. Há informações de que alguns desses novos atletas jogaram uma boa partida, jogaram muito bem diante do Lucas Bessa foi muito bem. O Lucas foi um dos que me disseram, que eu não tive a oportunidade de ver, mas que jogou muito bem, o Lucas. Vocês já estão observando isso? Alguns desses atletas, ainda nesse Campeonato Brasileiro, é possível que sejam utilizados ou a ideia é mesmo uma peneira pensando em temporada 2020? Olha, esses jogadores nós trouxemos em comum, né? Tanto eu quanto o Armando, e o Robson, nós três sempre observando isso, trazendo jogadores. Eu fui no Inter buscar o Bessa, trouxe o Yuri do Atlético Mineiro, né? O Robson trouxe aí o Gaúcho, né? Então nós estamos tendo essa condição. Daqui um pouquinho nós vamos começar a fazer algumas observações e fique tranquilo. Se tem um treinador que gosta de lançar jogador, que acredita na base, que gosta de trabalhar com o jogador da base, é o Anderson. Entende? Ele gosta disso. Tanto é que ele não tem medo de colocar. Ele pegou o Rick, colocou o Rick jogou, né? Às vezes sente, aí traz um pouquinho, daqui um pouco vai levando de novo, porque senão daqui um pouquinho queima, né? Então, o trabalho com a base é isso. Acho que esse momento do Ceará, essa maturação está cada vez melhor em relação ao profissional e à base. Ô, Segurato, um jogador que até um certo período foi ídolo do clube, o torcedor contava muito, mas parece que aos poucos está começando a meio que cair no esquecimento do torcedor, que é o Juninho Quixadá, por conta da inatividade do atleta, né? Por conta das lesões. Eu te pergunto, como é que está esse jogador? O torcedor espera o Quixadá para quando? Existe alguma previsão dele voltar a ficar à disposição do Anderson? Sim. Então nós já vamos aproveitar, inclusive, a própria competição da Fares para dar um pouco de ritmo para ele assim que ele estiver apto, né? Então, para que ele possa estar, vamos dizer, pelo menos dentro de um contexto juntamente com o grupo. Então, é um jogador que tem as suas qualidades, mas também tem as suas fragilidades. Então, tem que ser um processo lento, está sendo um processo lento, e a gente espera que agora, mais tardar esses dias agora, ele já possa dar uma resposta, tendo ritmo de jogo, para que ele possa estar se incorporando ao elenco principal. Segurado, eu sei que você não é o responsável principal por fechar as logísticas, né, de viagens, mas você participa do processo também, junto com o pessoal, né, junto com o Cristiano e tal. Não, a palavra final é minha. Ah, tá. Definido. Então, melhor ainda, né? Então, aproveitando a sua presença aqui, hoje tem sido cada vez mais comum no futebol brasileiro, a gente viu até inclusive o Flamengo vindo para cá em voos fretados, né? A presença de voos fretados, até para facilitar tudo, voo direto e tal. E eu lembro que o Ceará, no ano passado, naquele jogo contra o Atlético Paranaense, pela primeira vez na história,
fez um voo fretado. Vocês já pensaram nisso na frente do campeonato? Tem partidas contra o Grêmio, na 33ª rodada tem um jogo lá contra a Chapecoense também. Claro, é um alto custo, né? Mas é algo que o clube pensa até para também poupar um pouquinho os jogadores desse desgaste que causa, né? Tá em aeroporto e tal. E principalmente agora que a gente vai entrar de quarta, domingo, vamos lá, quarta, sábado, né? Vai ter muito isso. Lógico que a gente pensa. Agora, quando a gente fala em voo fretado, a palavra final é do João. Bom, tem algumas condições. Tem um jogo que nós vamos fazer com Bahia e depois com Grêmio, não é isso? Ou Grêmio com Bahia, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, para não ter... pode ser que eu esteja trocando, mas quando nós tivermos 2 jogos fora, assim, quarta e domingo, a gente faz a opção de ficar, entende? Porque aí você já fica, porque voltar para depois ir é bem complicado. E assim como foi ano passado, um determinado jogo que foi extremamente importante, como foi ano passado do Atlético Paranaense, e aquele, nós buscamos aquele ponto por causa do fretado? Não, mas ajudou. Né? Então, a logística, ela não vai de viagem, ela não vai determinar o resultado do jogo, mas ela vai ajudar muito na recuperação do atleta. Porque, por exemplo, quando você sai de Guarulhos, Fortaleza, são 3h30. Né? E isso não... mas é pouco. Não, você tem que contar tudo. Entende? São Paulo, Fortaleza, Guarulhos, são 3h30 de voo. Aí tem tempo de aeroporto, tem um tempo de chegar lá e ir para o hotel. Isso vai dar 6 horas. Isso para um atleta... ele sente, sim. Então, a logística nossa é muito pensada nisso. Essa semana mesmo nós estamos fazendo os treinos no período da manhã, justamente pensando na reabilitação. Então, quando se faz um planejamento de viagem, de logística, faz juntamente com o preparador físico, tá? É o Ed, é o Anderson, é o Cristiano e eu. Entende? Aí a gente pondera todos os benefícios, né, o custo-benefício, e fechamos a viagem. O Marcelo Segurado, você já tem olhado para jogadores, alguns destaques da segunda divisão do brasileiro e aquela cota de jogadores da primeira divisão? Você ainda tem o quê? Se duas, pode fazer 2 contratações ainda de jogadores da primeira divisão. Está olhando para a segunda divisão, está olhando para jogadores da primeira, que sempre é bom reforçar a equipe para poder ficar mais forte. Então, estamos olhando da segunda, da terceira, tá? Da terceira tem jogadores interessantes aí, principalmente nessa reta final aí, tem alguns jogadores interessantes. Da segunda, obviamente que sim, e lógico que da Série A fica um tanto, porque vamos dizer assim, os feras, né? Os feras já fizeram os 7 jogos, mas pode ter certeza, nós estamos atentos a tudo. O Segurado, quando a maré está boa, né, quando tem vitórias, aí já se pensa numa Sul-Americana, né, numa pré-Libertadores, mas quando a maré não está legal, quando começam a aparecer as derrotas, aí o pensamento já começa a ser aquele de permanência. O principal objetivo do Ceará continua sendo a permanência e, de repente, se começar a vencer novamente, algo mais lá na frente, Segurado? É exatamente isso. Então, a gente percebe que essa euforia é muita euforia da torcida. Isso tem que ser assim. Isso faz parte. A torcida do Ceará é uma torcida, né, de sangue. Então, ela fica naquele momento do êxtase e quando dá aquela queda, ela sente também bastante. Então, o nosso planejamento é sempre com o pé no chão. A gente sabe, né, que nós queremos e vamos buscar a permanência. Eu tenho certeza disso. Tá? E, na medida que a gente já consiga esses pontos necessários, a gente já começa a pensar, dentro do contexto, vamos pensar só naquilo. Não, vamos atingir isso, são metas. Atingiu a meta, a próxima meta. Atingiu essa meta, vamos buscar outra. Então, é assim que a gente vai fazendo. Assim como a gente pensa de jogo a jogo, nós não temos aquele negócio, nos próximos 6 jogos nós temos que fazer tantos pontos. Isso, para nós, não funciona. Eu não acredito nisso. Porque, às vezes, você estabelece uma meta, consegue no primeiro, no segundo, no terceiro, você não consegue, acaba, destruiu tudo. É o jogo. O próximo jogo nosso é contra o Corinthians. Nós temos que buscar isso. Entende? Nós temos que buscar. Então, a gente tem aí essa ideia. Precisamos desses 8 jogos. Essas 8 vitórias. Que elas venham o mais rápido possível para a gente poder sonhar e pensar e buscar mais rapidamente o próximo objetivo.
Ô, Segurado, a troca desses 5 atletas lá na... como é que se diz? Na inscrição, Na inscrição, junto à CBF, ela precisa ser feita até o dia 27, né, de setembro, e aí realmente encerram as possibilidades de troca e de inscrições. Eu te pergunto, falta pouco tempo, né? A gente levar em consideração o futebol, onde, quando você mira um jogador, há um tempo para conversa, às vezes de liberação do clube. Sábado, domingo. As questões legais também entram. Então, nós estamos num momento de afunilamento para essas buscas, né? Vocês hoje miram assim buscar o quê? Eu não vou te perguntar, já te perguntaram de posições, você meio que fugiu, mas são jogadores ofensivos, pelo que você disse, né? Muito mais. Agora, você busca o quê? 2, 3 jogadores e eles já estão engatilhados, porque, como a gente está conversando, o período é muito curto para definir essas questões. A gente busca. Eu vou falar ofensivo porque eu como diretor de futebol, como o gerente de futebol, não posso chegar aqui e falar que eu estou buscando naquela posição. Aí o meu atleta que está aqui vai falar, pô, peraí, né? E eu tenho nós temos um elenco qualificado. Agora vamos trabalhar em cima disso. Então nós estamos buscando sim essa condição de atacantes, não só o Ceará, mas aí o futebol brasileiro todo, né? Então temos alguns nomes que a gente vem trabalhando, não é fácil porque os que estão muito bem na Série B é difícil de você tirar. O da Série A já fizeram 7 jogos, mas estamos sim. Então, vamos ver se a gente consegue alguma coisa até o dia 27. Marcelo, o Robson, uma vez, em entrevista, disse que normalmente 1 ou 2 vezes por semana vocês sentam, comissão, departamento de futebol, para analisar o que está dando certo, o que pode mudar, aquela situação, e fazer uma avaliação do trabalho. Eu não vou dizer de um todo, que você já está aqui há um bom tempo e tal, e o que passou ano passado já não faz mais tanto sentido, mas para esse ano, mais precisamente para essa Série A, como é que está a avaliação do trabalho que está sendo feito pela comissão técnica e também do departamento de futebol? Olha, eu acho que é extremamente positivo, né? Tivemos acertos, assim como nós tivemos erros, mas eu percebo que os acertos foram maiores, né? Numa condição, nós chegamos num determinado ponto do campeonato, na metade do campeonato, né? Dentro daquilo que a gente, né, pensa para ter esse sprint final agora, nessa reta que a gente vai ter do segundo turno. Então, está dentro do contexto do que a gente planejou, do que a gente pensa, né? Que sempre é a permanência, que é sempre buscar essa permanência. Quanto mais tempo a gente permanecer na Série A, mais forte o Ceará vai ficando e maior vai ficando, e isso vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, mais possível de buscar coisas maiores. Então, a nossa permanência esse ano é fundamental para o ano que vem. Então, a gente acredita, eu tenho certeza que o trabalho está sendo feito, é um trabalho, se não excelente, mas um bom para ótimo trabalho. Considerando esses 3 jogos do Ceará que foram derrotas, o Ceará ainda enfrenta um Corinthians fora, que é um jogo muito difícil. E aí eu te pergunto, existe a possibilidade, vocês avaliam assim, da queda do Anderson com a 4ª derrota, ou porque eu acho que essa coisa de número de derrotas para demitir treinador é muito pontual, né? Tem muito a ver com você está observando e o trabalho não está sendo feito. Você está observando e o time passou a jogar mal. Você está observando e as coisas não acontecem porque o time não faz. Ou os adversários realmente são de alto estirpe ali dentro do Campeonato Brasileiro e as derrotas são consequências disso. Tem essas questões, queria saber como vocês observam isso e se realmente uma 4ª derrota pode levar o Anderson a perder o seu cargo de treinador. Não, de maneira alguma. Porque é nítido, é bem claro. Eu acho que quando você assiste o jogo do Ceará, você vê que o time está encaixado, né? Então, talvez a gente tenha perdido alguns jogos, ou não tenha ganho alguns jogos em função de um deslize ou de um momento infeliz de um ou outro atleta, mas quando você vê o encaixe do time, o time está muito bem encaixado, né? Dentro da proposta, os jogadores compraram a ideia, né? Não se faz um esquema tático de um time em 4, 5, 6 meses, isso demanda tempo. Então, se a gente
Se a gente chega e vai trocando treinadores a cada 3, 4, 5 resultados negativos, então daqui um pouco vai ter que trazer outro para começar tudo de novo sem a gente ter a certeza, ou pelo menos a consciência de que tudo vai dar certo. Então, a gente tem muita confiança no trabalho do Anderson, assim como os atletas têm. Então, eu vou dizer, eu acredito muito nessa vitória no sábado contra o Corinthians, porque é um time também que, vamos dizer, deixa jogar também. Não é um time como o Atlético Paranaense, que não joga e não deixa o adversário jogar. É muito em função de várias questões, né, táticas e principalmente do campo. Então, o trabalho do Anderson, eu vejo um trabalho extremamente positivo, conheço e sei que o trabalho dele, o resultado vem a longo prazo. E você, como gestor do departamento de futebol, como observa a equipe ter chegado à 14ª rodada com 20 pontos, 3 rodadas depois, na 17ª, seguir com esses 20 pontos? Você pega um São Paulo no Morumbi fazendo uma festa, você ter sido extremamente prejudicado no resultado final do jogo, por um erro que o VAR cometeu, que foi assumido. Ontem o Gaciba, aqui, juntamente com os atletas, pediu desculpa, errou, e aí? Mas, né, no mínimo, um ponto ficou ali, ó. E, né, perdemos, deixamos de ganhar 2 ou deixamos de ganhar 1 ponto. Então, é factual isso. Contra o Flamengo, eu não quero dizer assim, é normal perder para o Flamengo. Não é normal perder para ninguém. Não é normal. Mas existem derrotas e derrotas. A nossa derrota contra o Flamengo foi uma derrota doída, mas nós caímos de pé em relação ao Flamengo. Eu considero a do Atlético Paranaense um ponto fora da curva. Inclusive, deixando aqui, ontem, na própria discussão, o gol deles foi impedido. O gol do Atlético Paranaense ele estava impedido, porque o jogador que que disputa a bola com o Valdo está em posição de impedimento e ele atrapalha o movimento do Valdo. Então, a gente não quis polemizar. Ele deixou bem claro, ó, o jogador que está na frente do Valdo está em posição de impedimento. E isso, obviamente, que quando o Valdo ataca a bola, o Valdo ataca a bola com uma certa dificuldade, porque ele está aqui na frente. Se ele não estivesse aqui, o ataque do Valdo seria outro. Entende? Mas nós não polemizamos isso, porque senão ia começar, mas o Ceará está reclamando demais, está chorando demais. Mas, poxa vida. Então, é isso que nós estamos dizendo. É difícil. Não vai ser fácil chegar lá contra o Corinthians e ganhar. Não vai ser fácil. Mas nós vamos lá para ganhar esse jogo. Entende? O Ceará está mostrando, dentro e fora de casa, muita personalidade em relação a isso. Né? E vamos pensar no Botafogo. Agora, o nosso pensamento é em cima do Corinthians. Então, nós vamos só ganhar esse jogo. E eu não quero nem pensar em outra possibilidade, mas, com certeza, nós vamos buscar um bom resultado lá. No mínimo, 1 ponto, porque nós estamos prontos para isso. Nós estamos precisando dessa arrancada. E assim que a gente tiver essa arrancada, se for contra o Corinthians agora, mas pode ter certeza que nós vamos ter uma arrancada, nós vamos ter um sprint e a gente vai buscar o que a gente está tanto almejando o mais rápido possível para buscarmos outras coisas. Segurado, se fala muito que no primeiro turno é bom fazer 25, 24, 23 pontos. O pensamento do Ceará é esse aí, e um aqui para descontrair. O dirigente, antes dos jogos, aquela tensão tremenda, você como dirigente e o homem do futebol, que é mais cobrado, né? Dá para, antes dos jogos, botar escrito em dia e tudo ou não? Ai. Não dá que eu estou sozinho aqui, minha esposa. Ela tá em casa, rapaz. Então, assim, aí eu tenho que dar a corrida lá em casa, lá em Goiânia, né? Mas, graças a Deus, a tensão é grande. Tem dia que não dá para pensar nisso, não, rapaz. Senão passa vergonha. Beleza, então. Valeu, obrigado aí. Bom dia a vocês.